ainda mais todo o tema. E por outro lado também, a gente viu há pouco e mostramos aqui no Fast News o senador Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro mandando um recado também do pai e criticou o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Nossa equipe separou esse trecho para que você possa acompanhar. E todo mundo sabe o que vai acontecer essa semana lá no Supremo Tribunal Federal, porque aquilo não é um julgamento. Aquilo é uma farsa, aquilo é um teatro, porque todo mundo já sabe o resultado. Bom, a gente viu um trecho do filho do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, na mobilização que aconteceu ainda há pouco. A dispersão a gente acompanhou também com o Rodrigo Viga. E nós separamos um outro trecho para que você possa acompanhar em detalhes. Mas eu tenho um recado do Bolsonaro para o Supremo e para cada um de vocês aqui. O Bolsonaro não vai fugir pulando o muro. O Bolsonaro não vai fugir no porta-mala de um carro. O Bolsonaro vai encarar de frente essa covardia para dar um exemplo, mais uma vez, de que ele não vai desistir do Brasil, assim como nós não vamos desistir do nosso Brasil. Uma fala forte, do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, dessa mobilização. Vamos com as análises, começando pelo Fábio Piperno. Piperno, de que forma então que você destaca esses pontos em relação ao discurso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que obviamente não pôde participar dessas mobilizações porque cumpre prisão domiciliar? Os discursos que nós acabamos de ver do Flávio Bolsonaro e do Boulos são discursos, obviamente, para convertidos. E eles podem, inclusive, ser facilmente confrontados com a razão. Vejam, quando o senador Flávio Bolsonaro fala que o julgamento que vai acontecer essa semana já é um julgamento com um final conhecido por todos, eu acho que talvez a referência seja exclusivamente ao que vai ocorrer com o pai dele. Em relação ao ex-presidente Bolsonaro, me parece sim que a dúvida está mais relacionado ao tamanho da pena. Agora, por exemplo, e o general Paulo Sérgio? Ele vai ser condenado, ele vai ser inocentado, ele vai receber uma pena leve. O que vai acontecer? Para quem não se lembra, o general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa do presidente Bolsonaro, foi aquele que repetiu várias vezes que o general tentou demover o presidente da aventura golpista. E, aliás, ele usou tantas vezes o verbo demover que, ao final da argumentação lá do seu defensor, do seu advogado, a ministra Carmen Lúcia fez a pergunta mais marcante dessa semana, de sustentações. Ela candidamente faz uma rápida perguntinha no seguinte sentido: por favor, doutor, o que o senhor quis dizer com demover, que o senhor repetiu 5 vezes? Aí ele explica. Então, eu não sei o que vai acontecer com o general Paulo Sérgio, como também não sei qual será a sentença relacionada ao general Augusto Heleno, que também foi lá falar: olha, esse negócio, essa urdidura toda, isso não foi comigo, isso aí ele já estava sob influência do Centrão, resolva lá com eles, o meu cliente não teve nada a ver com isso. Todos eles, obviamente, se afastando do presidente Bolsonaro. Agora, quanto ao Boulos, veja, Boulos perde seguidas oportunidades de sair do trivial. Também faz um discurso exclusivamente para convertidos e para convertidos, assim, mais duros, lá para o núcleo duro. Ele perde a oportunidade, por exemplo, de num momento como esse, fazer, por exemplo, um aceno aos empresários que estão sendo punidos pelo tarifaço. Eu acho que isso seria, digamos, muito proveitoso ao campo da esquerda. Falar: olha, empresários, donos do capital, nesse momento estamos com vocês. Defendemos aí a escala 6x1, o fim da escala 6x1, mas estamos com vocês nessa questão do tarifaço. Mas veja, também não dá para esperar muito do ponto de vista retórico aí do nobre deputado Boulos, que não vamos nos esquecer. Gosta de falar para convertidos, porque no final da campanha eleitoral
Na última semana, ele nos deu o cano aqui na Jovem Pan quando foi convidado para uma sabatina. O prefeito veio e ele, que era o outro finalista, não. Anunciou o cancelamento há poucas horas. Confesso que naquele momento eu também fiquei frustrado. Muitos deles, se colocam à disposição, mas apenas nos discursos para apoiadores. Quando tem contraditório em relação às perguntas dos jornalistas, muitos deles acabam não respondendo a diferentes questões. Questões essas que são também pertinentes para a gente debater, não é mesmo, Vilela? Exatamente, David. E existe ali uma marca bastante diferenciada entre a marca do discurso e a marca daquilo que é eventualmente confrontado, por jornalistas ou em debates ou em outras situações. O discurso, ele é uma fala direcionada para a massa e direcionada para um segmento de apoiadores muito próximos, muito fortes, onde se sabe claramente o que esse grupo, o que esse segmento quer ouvir. Quando se trata de outros momentos e de bastidores, de uma costura política, muitas vezes a atuação do segmento político ela não é aquela atuação que o grande público deseja compreender, mas a atuação, a articulação política, ela exige uma análise muitas vezes mais racional, cedendo em determinados pontos, até visando avançar em outros elementos, enfim. Então, é algo que realmente requer um posicionamento muito mais estratégico e que não dá, muitas vezes, para ser objeto de eventuais esclarecimentos, especialmente no mundo de hoje, onde imagens compartilhadas, fotos e declarações que são recortadas e postadas nas redes sociais acabam ganhando um volume, ganhando uma rapidez absolutamente evidenciada. E uma situação como essa, nós temos aí diante de um quadro como esse, um quadro que se coloca onde há um nós contra eles, envolvendo a questão da anistia, por exemplo, que hoje em dia é o grande pano de fundo, estamos aí durante o julgamento de Jair Bolsonaro. Uma situação como essa, no discurso, nas falas, nas manifestações, os lados interessados procuram deixar muito claramente como um sem saída, como um nós contra eles, ou se está de um lado ou se está do outro lado. Mas a política, as articulações políticas, as discussões que muitas vezes se tem do outro lado dessa disputa, ela se dá, por vezes, flexibilizando esses caminhos. Então, quando se fala de anistia, é importante compreender que o texto dessa anistia, ele não necessariamente será o texto que é defendido por aquele grupo pró-anistia. Muitas vezes se vai discutir nos bastidores uma eventual flexibilização nesse texto. Por outro lado também, quando se fala de não haver anistia, ele é uma palavra de ordem justamente para fazer com que a militância ela fique engajada, mas não quer dizer que eventuais inflexões elas não sejam aceitas, não sejam permitidas e que nos bastidores não sejam costuradas. Então, é algo realmente, é uma discussão realmente que tem dois contornos muito claros. O contorno do que aparece realmente nessas grandes manifestações e o contorno da articulação política que muitas vezes ela é interessante para os dois lados nos quais hoje se divide a política brasileira.